Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Glonatos, que é o Contraponto HQs. E aqui a gente fala de quadrinhos, histórias em quadrinhos, colecionismo, minha coleção, coisas que não estão na minha coleção, coisas que eu comecei a colecionar, coisas que eu parei de colecionar, coisas que eu estou comprando, coisas que eu estou vendendo, coisas que eu estou adquirindo, coisas que eu estou me desfazendo. E assim a gente vai seguindo com o canal Contraponto HQs. Crise nas infinitas tretas, infinitas terras, infinitos problemas, infinitas confusões. Para começar esse vídeo, eu quero dizer para você que domingo agora, dia 15 de junho, nós temos um encontro marcado no Bazar HQs, que rola uma vez por mês aqui em Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza ou está passando por Fortaleza, dia 15 agora, domingo, das 13 horas até as 18h30, a gente vai estar lá na Praça da Cearte, a Praça Luísa Távora, ali pro lado das aldeotas da vida. É uma praça que a galera se reúne para vender quadrinhos e vender artigos geek desse universo maravilhoso das histórias em quadrinhos. Aí tem action figure, tem Lego, tem camisa, tem boné, tem sapato, tem pelúcia, tem tanta coisa. Uma galera massa que tá lá apresentando seus produtos. Tem gente lá, artesãs geek, gente que trabalha com amigurumi, gente que trabalha com crochê, gente que trabalha com costura, muita gente legal que tá lá no Bazar HQ. Um abraço pra galera que organiza o Bazar HQ. E domingo a gente vai estar lá, eu, Cabeça, o Jones, o Robson, o Carlos, um bocado de gente vai estar lá e vai ser massa. Eu vou ver se eu gravo alguma coisa lá pelo canal, pelo Bazar, porque toda vida eu vou e não gravo nada. Nesse domingo agora eu vou ver se eu gravo. Então, vamos lá. Histórias em quadrinhos são algo muito maravilhoso, muito legal. Ó, que coisa boa. Histórias em quadrinhos são massas. Que coisa legal. Só que sempre você tem aquela história de quadrinho que você é um negócio chato de você achar, um negócio complicado de você achar. Quando você acha, você fica feliz. Quando você completa, você fica satisfeito. Mas quando você completa, que a revista que não foi completa. Acontece. Aqui no Brasil, às vezes, sai alguns tipos de materiais que tá saindo lá na gringa, tá saindo na Europa, tá saindo na China, na Singapura, na Holanda, em algum lugar saiu. E aqui no Brasil eles começam a publicar. Mas acontece que lá atrás, quando tinha umas editorazinhas mais ou menos, que às vezes investiam em umas coisas e não investiam em outras, e dava certo em umas coisas e não dava certo em outras, acontecia exemplos como esse que eu vou apresentar para você. Você sabe que eu sempre colecionei histórias em quadrinhos, há muito tempo eu coleciono histórias em quadrinhos, já parei, já voltei, já parei de novo, já parei mais 3 vezes, já voltei de novo. Só que eu sempre tive os personagens que eu gosto de ter algumas coisas. Monstro do Pântano é um personagem que eu tenho tudo que sai no Brasil, porque eu sou doente pelo Monstro do Pântano. Aí tem o Demolidor, tem o Motoqueiro Fantasma, tem algumas coisas que eu pego do Batman, muito pouco. Mas tem o Super-Homem, que é um personagem que eu gosto muito. E eu já colecionei tudo, já me desfiz de tudo, já comecei a colecionar de novo, já parei de novo, já comecei mensal, parei, comecei especial, parei. Mas a minha história com o Azulão sempre foi essa de vamos lá e vamos cá e vamos ler. E tem uma história ruim, pro Super-Homem tem história ruim. Meu Deus, como tem. Mas também tem umas histórias boas. E pegando o gancho desse Super-Homem novo que vai sair nos cinemas aí do James Gunn, que é maravilhoso o filme, eu comecei a pegar algumas edições de novo do Super-Homem. E eu me lembrei que eu tinha aqui na minha casa, na minha estante, nas minhas confusões em caixas, uma história do Super-Homem que saiu no Brasil que muita gente às vezes nem lembra que saiu, então nem conhece essa minissérie. Eu estou falando de Superman e Madman, que é o Mike Alfred, que é o criador do Madman, que é esse cara aqui, ó, que é um personagem extremamente cômico, extremamente legal, é muito doido, ele tem um universo só dele, mas é muito massa as histórias do Madman. Só que aí a editora Atitude Publicações lançou no Brasil Superman e Madman, que o Super-Homem fez crossover amigo, com Deus e o mundo, aí você imaginar. E aí eles lançaram essa minissérie que é muito legal. É papel jornal, formato, olha, lombadinha canoa, pro pessoal que tá com medo da lombada canoa. Papel jornal, né, ó, aqui o jornalzinho aqui apresentando. Cara, mas é uma história bem legal, bem divertida. Vem aqui, ó, falando sobre o elogio da loucura, como foi que surgiu o Madman, que é o homem, personagem perturbado. Superman, Super Madman. E aí, cara, é legal porque como eles se encontram, como eles se cruzam, o universo do Superman e o universo do Madman, aqui é muito divertido. E aí saiu o volume 1, que todo mundo, caraca, cara, Superman e Madman deve ser muito massa e tal, não sei o que, bababá, que é lá fora saiu pela Dark Horse e a DC, né? Porque o Madman saiu pela Dark Horse e o Superman pela DC. E aí aqui no Brasil saiu por Atitude Publicações. Essa daqui eu peguei com meu amigo Eduardo, um abraço pro Eduardo, lá da
Mercado Geek, que rola às vezes dia de sábado aqui em Fortaleza. Quando for rolar Mercado Geek, eu vou deixar claro aqui para vocês baterem lá na biblioteca do Lobarreto, ali na 3 de maio. Então, eu peguei esse aqui com meu amigo Eduardo, volume 1, e também a Tudo em Quadrinhos lançou o volume 2, que é uma minissérie em 3 edições, que eles não lançaram o volume 3. Infelizmente, eles lançaram no Brasil só o volume 1 e o volume 2. Então você tem o início da história, o desenvolvimento da história, e você não sabe o fim. Você fica doido porque você quer saber como foi que acabou a história, e você não sabe, você fica... E aí você tem que se acalmar, colocar os nervos no lugar e entender que a atitude, né? A atitude em publicações estava pouco se lixando se você ia saber o final ou não. Lançou 2 volumes, exploda-se. Eu, como sou um cara nojento, perturbado, doido, queria saber o final da história e não quero saber, até que eu descobri que essa história saiu completa. Claro que essa história saiu completa, porque só no Brasil que acontece essa desgraça de sair uma minissérie e não ter fim. E aí eu conversando com um amigo, com outro amigo, com um amigo, com outro amigo, encontrei o meu amigo Zé Maria, que é um médico muito legal, gente boa, nerd, lá do Chiclete com Lombardo. Você já deve ter visto os vídeos dele aí pelo YouTube. Ele conseguiu para mim Superman Madman americano completo, encadernado com capa cartão. Papelzinho, ó, especial. E aí, eu tenho aqui agora o volume 2, né, da brasileira, que saiu aqui em Lombadinha Canoa, com essa página final aqui, que deixa muito a desejar, que é a fase 2, ó. Snart City, Beckmans, mutantes arruaceiros estão tomando de conta da cidade. E eu não sabia mais o que tinha acontecido. Já estava revoltado com essa história que acaba aqui, ó. A última página do volume 2 no Brasil. E tem todo o desfecho, graças a Deus, nessa história americana, da última história que saiu, Madman e Superman. E aí eu consegui, através do encadernado americano, que o meu amigo Zé Maria conseguiu para mim. Então tem os 2 volumes nacionais e a edição americana, para mim saber o desfecho de Superman e Madman. E aí eu quero trazer essa ideia para vocês, o que aconteceu dessa problemática toda, e dizer para vocês que, perguntar para vocês se aconteceu algum dia com vocês esses problemas, de que você começou a coleção e a bicha parou e do nada você teve que se desesperar para poder encontrar o final da história. E quais são essas histórias? A minha experiência muito doida, né, logo com um personagem chamado Madman, foi essa. Superman e Madman, o volume 1 e 2 da Atitude Publicações, eu tive que conseguir a americana para poder ver o final da história, porque senão eu não ia saber o final. E eu quero saber de vocês, qual história fez com que vocês corressem atrás de edições americanas, europeias, seja quais for. Deixa aqui nos comentários para a gente conversar e papear, beleza? Até o próximo vídeo.